E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos começar a nossa primeira aula de Teoria Política 3. E aí, como eu disse para vocês, pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre o século XX de uma forma ridiculamente sintética, ou seja, talvez provavelmente em história deva ter, né? De história mundial, não sei como é que em geral é realizado, mas deva ter uma, duas disciplinas inteiras, talvez, só sobre o século XX, né? Que vai de 1900 a 1999, e que a gente agora vai sintetizar, não muito para entrar em alguns debates, tá? Mas mais para revisar o que aconteceu mesmo, porque vocês às vezes têm um certo déficit, né, na parte da história mundial, para a gente compreender alguns debates, né? Para a gente poder realizar alguns debates ao longo da disciplina, a gente vai precisar dar essa retomada, ok? Então, antes de falar que é o meu foco aqui, talvez falar um pouco sobre socialismo, Guerra Fria, o que foi isto, né? Gostaria de falar antes um pouco também sobre os antecedentes, tá? Da Guerra Fria, que justamente vai até o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a primeira metade do século. Século em que alguns avós de vocês ali já tinham nascido, eu imagino. A Primeira Guerra Mundial, né, que vai de 1914 a 1918, ela é fruto de uma expansão colonialista, né? O que é isso, professor? Bom, se vocês pegarem até mesmo o mapa da Europa, enfim, vocês sabem que a história mundial, né, isso até é muito criticado muitas vezes dentro da historiografia, quando a gente, né, pensa a história dos países, a história ocidental, muitas vezes a Europa é o grande centro, né? Quando vocês estudam lá, por exemplo, em história moderna e história contemporânea, vocês ouvem falar Europa, vocês sempre ouvem falar de grandes nações, né? Espanha, Portugal, Inglaterra, França, mais tardiamente a Alemanha unificada, a Itália também mais tardiamente unificada e também a Rússia, não é verdade? Então, basicamente, para compreender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que compreender todo o movimento histórico do século XIX, né, que está bem detalhado na trilogia lá do Eric Hobsbawm, né, que eu acho que é a principal lembrança, pelo menos, que me traz um autor como Eric Hobsbawm, a trilogia que ele faz sobre o século XIX, a Era dos Impérios, a Era do Capital e a Era das Revoluções, né? Justamente para tentar compreender este colonialismo, né? Que é justamente uma tentativa de implementar colônias, por isso o nome colonialismo, né? De expansão colonialista, a questão do imperialismo, né? Que Lenin também vai falar sobre isso, que é justamente tentar pegar colônias e suas matérias-primas, enfim, os seus bens, né, de certa forma, serem aproveitados para a matriz. Tá? E isso, numa disputa mais acirrada, vai levar a disputas na África, vai levar a disputas até mesmo aqui na América, né? Embora, né, como a gente saiba, o continente americano, né, o latino-americano, quando a gente vive, conseguiu uma independência política muito mais anterior, por exemplo, aos países africanos e até mesmo algumas colônias na Ásia, né? Então, por exemplo, com exceção de Cuba, que foi muito mais tardia, né, nossos vizinhos aqui, a grande maioria, nós temos uma certa liberdade política nos meados do século XIX, né? Por exemplo, quando o Brasil já era um império e já era algumas décadas livre, por assim dizer, do jugo português, né? Então isso vai chegar, né, e vai culminar com a Primeira Guerra Mundial, que, como o nome diz, né, pessoal, eu acho que Guerra Mundial, ainda que a maioria dos países não tenha participado, a participação do Brasil houve, mas foi pífia, né? O Brasil, não sei se você sabe, mas ele, se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial enviou uma frota no Atlântico e
O que aconteceu? Gastou mísseis com toninhas, né? Não sei se era uma frota de navios ou uma frota de submarinos, talvez de navios, eu acho. Tá? Ou seja, nem chegou lá no continente europeu, chegou tarde a guerra, já tinha acabado. Então a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial dá para se dizer que foi basicamente ridícula, né? No Brasil nós temos, como vocês vão ver em formação da sociedade brasileira, nesse período, a Primeira República, ok? Tem a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha de um lado, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, enfim, não vamos lembrar tanto das características, vocês podem rever isso se porventura quiserem. E o Tratado de Versalhes, que é no final de guerra quando é assinado, ele praticamente força a Alemanha a aceitar ser a responsável pela guerra, né? Um tratado muito duro, enfim, etc. Vocês podem analisar isso. E isto culmina com uma espécie de raiva, de frustração, né, do povo alemão em relação à Primeira Guerra. E isto faz, né, e cria oportunidades de ascensões populistas, tá? De uma ascensão bem específica de um soldado, né, na verdade, não tanto um grande militar, mas um grande orador, como Hitler, tá? Que vai ter a sua ascensão máxima ali na década de 20 e depois, obviamente, na década de 30, tá? E aí até tornar a Alemanha afugentar a democracia, a Alemanha criar o Terceiro Reich e aí sim, né, impor um sistema totalitário na Alemanha que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Esse movimento é importante vocês entenderem, né, até de ascensão do fascismo, porque o fascismo nas décadas de 20, nas décadas de 30 na Europa, ele é um movimento que a gente pode dizer uma terceira via, né, entre o socialismo que já existia, que eu já vou falar logo adiante, e também entre os países capitalistas liberais, ok? Né? Então, entre digamos, o liberalismo. Ainda que, vocês vão ver na minha disciplina, tá? Calma, eu vou fazer uma forte relativização da ideia de democracia no início do século XX, ok? Eu gosto de frisar isso, tá? Eu acho que muito do que a gente considera democracia hoje, né, não seria aceitável no início do século XX, até mesmo para a ideia de democracia norte-americana, né, a democracia inglesa talvez um pouco mais avançada, né? Mas quem viu, por exemplo, os filmes As Sufragistas, sabe, por exemplo, como o direito da mulher foi muito de poder votar, né, foi muito tardio, enfim, a ideia de inclusão, né, de uma parte do eleitorado britânico, no caso, né, das sufragistas ali, ela levou bastante tempo, né, algo do século XX. Então, mesmo assim, né, eram consideradas democracias de um lado, liberais e tal, como Inglaterra, Estados Unidos, até mesmo a França de um certo sentido. O fascismo na Itália e na Alemanha, né, com as suas variantes lá também do governo japonês, que são, né, os grandes nomes associados ali ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Tá? Obviamente tem a Segunda Guerra Mundial, tem a derrota de Hitler, tem a derrota do Japão, a derrota da Itália. E a Segunda Guerra Mundial, ela impacta de tal maneira a história da humanidade que a gente não tem, às vezes, a gente não percebe muito. Eu até estava revendo aí um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e me faz pensar muitas coisas, tá, sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, essa terceira via fascista, ela morre, né, literalmente com a derrota de Hitler. Mussolini já havia sido derrotado, inclusive ele foi, né, solto, né, se vocês forem estudar a Segunda Guerra Mundial, Hitler vai lá e ele estava preso, Mussolini, resgata Mussolini, etc. O Japão se rende, que é o último a se render, né, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E o que significa essas bombas de Hiroshima e Nagasaki? Pois é, pessoal, existe uma interpretação, que foi a primeira interpretação que eu vi quando eu estudei História, enfim, lá da minha professora no ensino médio, ensino fundamental, que mais do que promover a rendição do Japão, que não se rendia de forma alguma, mas que já estava praticamente a guerra acabada, tá? É mais também para promover um aviso da potência do que se tornou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, ela expôs para o mundo,
talvez um massacre, né? O que o ser humano criou em termos de tecnologia e as bombas de hidrogênio, as bombas atômicas nesse sentido, elas são o ápice, né? Da talvez irracionalidade humana, não sei, no sentido de poder de destruição, né? Então hoje, se a gente acha chocante, até mesmo revendo as bombas de Hiroshima e Nagasaki, saibam que a potência das bombas hoje é muito maior, com uma capacidade de destruição muito maior, né? Já foram feitos cálculos, inclusive, que se utilizasse todo o arsenal atômico mundial entre os países que detêm esse arsenal, né, acabaria com não sei quantos planetas Terras aí, né? Ou seja, teríamos bomba suficiente para matar vários planetas aí além do planeta Terra, ok? Então ela ganha uma outra dimensão, né? A história humana é caracterizada por guerras, por chacina, vocês deram várias, mas nesta dimensão de repente uma bomba ser o suficiente para destruir todo, por exemplo, norte gaúcho, né? Pensando aí nós aí, é uma coisa nova, né? Uma coisa diferente que outras gerações anteriores, os séculos anteriores, nem sequer sonhavam com esse poder de destruição. Já na Segunda Guerra existia, então, né, essa outra via socialista que começa, né? Na verdade, pessoal, a história russa é uma história específica, né? Talvez eu retome isso, algumas questões, quando a gente for falar sobre Lenin, né? Mas na verdade a Revolução de Outubro de 1917 é a grande marca, tá? Depois tem a Guerra Civil e tal entre os bolcheviques, ganha pelos bolcheviques e tal, ganha por Lenin, né? Mas que morre já em 1924 e que aí sim assume, né, com grande protagonismo ali a União Soviética, o Stalin, a era de Stalin, tá? Que vai morrer em 1953 pós Segunda Guerra e vai ter um componente importante, né, dentro da Segunda Guerra Mundial. Geralmente, os mais esquerdistas aí gostam de lembrar muito, daí depende muito, né, da interpretação de cada um, de que a Segunda Guerra Mundial foi ganha basicamente pelo Exército Vermelho, né, quando Hitler tenta invadir, né, passando ali pela Polônia, passando pela Belarus ali, até chegar às batalhas, né, na Rússia. Né, ele perde principalmente por causa do inverno russo, um dos grandes fatores foi esse, mas também pela resistência russa, né, abrindo tanto essa frente oriental de luta, depois ele vai ter a frente ocidental de luta, né? Ou seja, hoje, olhando por uma perspectiva bem distante, Hitler não teria muitas chances de ganhar com essas frentes que ele abriu de luta, né, contra poderosos potências, né, para além da Inglaterra, que era a principal rival ali no início da Segunda Guerra, ok? Então, o Exército Vermelho derrota, né, o exército alemão, depois tem um contra-ataque russo já em 44, e 45 vai avançando, até a Alemanha né, não ter mais o que fazer e perder completamente a guerra. Né? Do lado oriental vem a Rússia e do lado ocidental vem os aliados, com a Inglaterra e os Estados Unidos à frente dessa batalha, ok? Nesse período, pessoal, nós temos então uma forte mudança tecnológica, né? Nós temos as questões carro, avião, TV, computador, a medicina de maneira geral. Então dá para se dizer que a partir das revoluções industriais também, mas principalmente no século XIX, século XX, a gente vê uma aceleração tecnológica muito forte. O que vai nos causar um certo debate, que é um debate muito atual, que não era há algumas décadas atrás, que é a ideia de sustentabilidade. Até que ponto o desenvolvimento humano, né, nas suas conquistas, vai gerar um impacto ambiental absurdo, né, para a humanidade. Né? Então hoje, por exemplo, além do aquecimento global, além da questão das mudanças climáticas, nós temos um problema, por exemplo, que é o lixo de plástico que nós colocamos hoje em toneladas ano após ano. Tá? Então são várias coisas que até bem pouco tempo atrás o plástico foi basicamente uma coisa que os nossos pais conheceram em diante, antigamente nem se conhecia, né? Não se utilizava tanto em massa. Nesses dias eu até vi um outro documentário sobre a história do plástico, né, pessoal? Então isso é só um exemplo, né, que eu não quero me alongar muito aqui também, do grau em que nós colocamos em risco o planeta Terra, né, no sentido climático, no sentido ambiental,
de equilíbrio mesmo, dada as nossas tecnologias, né? Então, por exemplo, há 100 anos atrás, a quantidade de veículos automotores era ridícula, né, pessoal, comparativamente a hoje, nem se compara, né? Então tem países onde já existem países que têm mais veículos do que pessoas, né? Então nós temos aí uma frota de não sei quantos veículos. No Brasil, se eu não me engano, nós chegamos já a cerca de aproximadamente 90 milhões de veículos, só para vocês terem uma ideia, né? Então é bastante peso que tem sobre o ambiente essa questão do uso dos combustíveis fósseis, né, pessoal? Então esses são os antecedentes antes de falar de Guerra Fria, né, esse resumão absurdo que eu fiz aí do século XX, e a partir, né, do próximo vídeo, então, eu vou começar a falar sobre Guerra Fria.